A história do centroavante, né? Rapaz, do fazedor de gols, né? Mais ou menos, tentei jogar de tudo, Zico. De lateral, de centroavante, de meia. Onde tinha uma vaga, eu queria jogar. Mas né? A técnica era boa, eu vi. Eu vi algumas vezes. Eu joguei durante muito tempo aqui, né? Eu comecei no Barra Futebol Clube, né? E lá eu fui federado. E aí, lá do Barra, eu vim pro CFZ e aí fiquei jogando Ficou aqui. aqui um bom tempo, né? Eu não sei se foram 6 ou 8 anos, por aí. Bom tempo. E treinador quem era? Era o Andrade. Só, né? Era o Andrade. Era uma responsa muito grande. E, enfim, foi uma grande experiência na minha vida. Eu aprendi demais com futebol. Aprendi demais com o Andrade, aprendi demais com toda a equipe técnica que cuidava da gente, né? Eu não era um jogador que estava sempre como titular e nem sempre no banco, mas eu estava ali sempre... Estava no meio do bolo. Estava no meio do bolo, né? Eu também não me considerava um craque, eu nunca fui um craque. Na verdade, eu sabia jogar, mas depois não de tinha algum uma tempo diferença. Que você descobriu que era um fazedor de gol, né? Exatamente. Porque, na verdade, o próprio Andrade me colocava para jogar de centroavante. Então, ele me botava para jogar de centroavante, eu sempre ia lá e marcava. Sempre lá marcava. Eu falei, opa, continua eu acho marcando que aqui... até hoje no Jogo das Estrelas. Exatamente. E aí, foi assim que aconteceu, né? E era um sonho de criança, essa coisa toda. Então, eu fiquei aqui durante bastante tempo. Depois eu saí, aí comecei a fazer teste em vários outros clubes. E sempre quando acontecia os testes, o clube queria que eu ficasse, aí chegava na hora de tomar a decisão, aí eles me mandavam embora. Então, mas o paizão sempre queria que você seguisse, né? Meu pai queria que eu seguisse o que eu queria para mim, né? Ele deixava muito à vontade a escolha, sabe? Mas ele era apaixonado por futebol. Ele era apaixonado por futebol. A primeira vez que eu entrei no Maracanã foi com ele, eu tinha 4 anos de idade e eu lembro da sensação porque era o antigo Maracanã. Então, ele sempre ia de cadeira especial e tinha um elevador, né? Então, quando a gente chegava, a gente já ouvia aquele... Lá no 6º andar? Exatamente. Então, quando você entrava no elevador, você ia subindo e o volume ia aumentando. E aí, quando a porta abria, era um soco que vinha lá de lá de fora, né? É verdade. Então, assim, a primeira vez que eu entrei foi assim, no Maracanã, e fiquei tomado de emoção, obviamente, criança, não entendia muito bem o que era, 4 anos de idade, essa coisa toda. E ele ria, eu lembro disso, ele ria e falava, nasceu o Flamengo, porra, não sei o que, essa coisa toda. Mas o futebol sempre esteve presente na nossa família. Eu herdei essa paixão, né, do meu pai, como o meu filho Davi também é apaixonado. Flamengo, falar de Flamengo, então, ele vai ficar uns 20 minutos conversando com você, falando sobre o técnico, falando sobre os jogadores, porque compra não sei o quê, essas coisas. E essa molecada hoje é corneta, né? Eles cornetam, né? Corneta mais que a gente. Exatamente. Corneta. São corneteiros mesmo. Mas assim, a minha vida no futebol foi uma experiência incrível, eu aprendi muito, até pro que eu estou fazendo hoje. Mas o meu desejo como o desejo de muitos meninos, de muitas crianças brasileiras, é se tornar um jogador de futebol como o Zico, como o Andrade, como o Adílio, como o Neymar, como o Ronaldo Gaúcho, como esses jogadores que marcaram a época, né? Exatamente, o Ronaldo Fenômeno. Aí eu descobri aqui uma coisa legal, né? Que tem relação com a gente, que é que você foi jogar lá no Cruzeiro de Porto Alegre. O meu irmão Antunes praticamente foi lá, fez um grande sucesso. Foi tão bem que foi convocado e jogou pela seleção gaúcha, cara. Olha só, que barato. Entendeu? Então tem uma boa recordação de lá. E aí, aqui na ficha, né? Que lá a gente tem Cruzeiro, a ficha aqui, mas... Lá no Cruzeiro, sabe como é que foi essa história do Cruzeiro? Minha irmã, Valéria, ela casou com um gaúcho e morou lá em Porto Alegre durante bastante tempo. Ela trabalhava no IBGE e ela foi transferida para
o Rio Grande do Sul. E aí o Cruzeiro abriu, estava querendo contratar e estava fazendo uma experiência com os jogadores de fora lá do Sul, porque eles estavam querendo montar um time para jogar a segunda divisão do Gauchão. E aí ela, lendo o jornal, ela viu, e ela sabia que eu estava fazendo teste em tudo quanto é canto, e eu já estava com 23 anos, 24 anos, eu já estava... Mas futebol é velho, né? É impressionante. Não, na nossa época, com 30 já era velho, exatamente. Eu fui para casa dela e fiz a experiência, fiquei lá, só que dentro do processo... eu acabei lesionando o joelho esquerdo, e aí tive um rompimento total do cruzado posterior. E aí eu falei, cara, realmente, aí foi a minha última cartada. E aí começou a acontecer a coisa da música mesmo, de entrar mesmo, de ir para os lugares, para as rodas de samba. Checar junto do paizão lá. O negócio tava ruim. Eu não fiz faculdade. Não sabia o que ia fazer. Não sabia se eu fazia uma faculdade, se eu não fazia. E fiquei naquela indecisão, né? Era um momento que eu precisava tomar uma atitude em relação a isso. E aí eu falei, então vamos lá, já que o meu destino está escrito, eu vou abraçar ele isso aí, e seguir. DNA estava pronto, né? Tava pronto. Você estava adormecido, né? Exatamente, estava ali. Eu tenho uma história legal com teu pai. Teve um jogo lá no campo do Chico? Do Chico, que foi inclusive para a Band, né? Ah, que legal. Negócio de índio que eles estavam fazendo. Foi do Xingu. Camaiurás contra o time, era o time tal. Que meu pai trouxe, na verdade, o cacique lá, o vivo, que tem aquele... A linguana, né? Aquela coisa nos lábios, né? Pô, como é que eu posso... Raoni, sei. Raoni. Ele trouxe esses índios pra cá, porque ele estava fazendo, acho que o samba da tradição, né? Pintado com tinta de guerra, o índio despertou, Raoni cercou os limites na aldeia, burdunas, arcos e flechas e facões, de repente eram mais que canhões nas mãos de quem guerreia, Caraíba aquece e por aí vai, né? Então